Bom, pessoal, iniciando então aí nossa aula número 9. Nessa aula, a gente vai começar a falar sobre pricing de derivativos, tá? Eu vou manter a mesma política, a mesma estratégia, né, que eu adotei nos vídeos passados. Ou seja, a apresentação sobre asset pricing vai ser sobre pricing de derivativos, vai ser em um nível básico. Como eu falei logo no primeiro vídeo, naquele vídeo de apresentação desse curso, essas aulas elas têm aí por base a primeira aula, né, que eu dou tanto no curso de mestrado quanto no curso de graduação. Então, eu ministro um curso de graduação em derivativos e um curso de mestrado em derivativos. A primeira aula desses dois cursos é um overview de toda a disciplina. E nas aulas subsequentes eu vou aprofundando cada um dos tópicos apresentados nessa primeira aula. É claro, no curso de mestrado aprofunda-se mais, uma vez que é um curso de pós-graduação. Tá? E o que eu fiz? Eu peguei essa aula de overview, dei uma enriquecida nela com alguns slides a mais, alguns conceitos adicionais e montei aqui essa sequência aí de vídeos que formam esse curso introdutório. E o objetivo foi que os meus alunos não ficassem sem nenhum contato com a disciplina ao longo aí desse período de pandemia. Tá? A parte do curso que a gente inicia agora, na minha opinião, é a parte mais empolgante. É muito legal falar sobre pricing de derivativos e vai ser também muito legal falar sobre as aplicações dos derivativos, que é o assunto que vem em sequência. E por que é legal falar de pricing, né? É legal falar de pricing porque tudo que a gente sabe de asset pricing advém aí, está sustentado em modelos econômicos bem interessantes, os modelos de equilíbrio. Esses modelos, eles foram construídos a partir de uma série de trabalhos de vários economistas, começando lá no século XIX, passando aí pela década de 50, década de 60, até os dias atuais. E nessa trajetória, nomes importantes como Val Haas, como Kenneth Arrow, Arrow e Debreu, que foram laureados aí com o Prêmio Nobel de Economia. Então, essa gama aí imensa de pesquisadores, eu não citei todos, né, de economistas, construíram as bases da teoria de asset pricing via os modelos de equilíbrio. Nós tivemos também um desenvolvimento muito forte da teoria de finanças, começou lá em 1950, com um trabalho do Markowitz. O Markowitz foi o primeiro a modelar matematicamente de uma forma muito interessante, muito inteligente, a relação risco-retorno. Aí vieram outros pesquisadores, Sharpe, enfim, e sedimentaram essa teoria de asset pricing baseada aí em modelos de equilíbrio. Tá? Então, para mim, eu acho muito prazeroso conversar sobre isso, e é interessante porque toda essa teoria do asset price, ela encontra nos derivativos um campo bastante propício para seu emprego, né? A gente vai ver que o pricing de derivativos confia em muitos dos achados destas teorias e é uma aplicação prática, né, dessa teoria de asset price, uma aplicação prática com resultados. Tá? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso apresentação sobre apressamento de derivativos. Eu vou iniciar aí compartilhando aqui a minha tela. Bom, como é que se faz pricing de qualquer ativo ou de qualquer bem ou de qualquer serviço? Basicamente, a ideia de um modelo de equilíbrio é igualar a demanda com a oferta.
Tá? Então, se a demanda estiver muito alta, a tendência é o preço subir, seja de um ativo, de um bem ou de serviço. Se a demanda está baixa, né, a tendência é o preço cair. Mesma coisa pelo lado da oferta. Se a oferta está alta, o preço cai. Se a oferta está baixa, o preço sobe. Então, isso aí é o princípio fundamental aí dos modelos de equilíbrio, que dá para reescrever tudo isso em equações matemáticas e a gente chegar em conclusões muito interessantes. Na questão de asset pricing, ou seja, focando aí exclusivamente no apressamento de ativos, esses modelos de equilíbrio eles podem ser reescritos em termos da modelagem das preferências dos investidores e, portanto, da modelagem do trade-off entre risco e retorno. Tá? Que é exatamente o que alguns modelos clássicos aí de pricing fazem, como o CAPM e o APT. Tá? Basicamente, esses modelos eles tentam capturar como é que é a relação risco-retorno, como é que é esse trade-off, tá? A partir de quê? A partir das preferências dos agentes da economia, dos investidores, e capturada essa relação risco-retorno, estimar qual seria a taxa de desconto do fluxo de caixa de um certo ativo. Tá? Então, a ideia olha, eu estimo o fluxo de caixa futuro de um ativo. No caso derivativo, o fluxo de caixa é bem simples, né? Vai ser o payoff dele, certo? Tendo modelado o trade-off risco-retorno, eu consigo estimar, né, qual seria a taxa de desconto desse fluxo, tá? E, portanto, descontando esse fluxo por essa taxa, eu obtenho aí o preço do ativo. Tá? Então, a ideia olha, quando o risco está muito alto ou os investidores estão muito avessos ao risco, o trade-off risco-retorno vai apontar uma taxa de desconto muito alta. Tá? Portanto, o preço tende a ser baixo. Por outro lado, quando o risco está baixo ou quando os investidores não estão muito avessos ao risco, a taxa de desconto será menor e, portanto, o preço do ativo vai ser maior. Tá? Mas a ideia é, justamente, a partir das preferências dos investidores em relação ao risco, ou seja, se eles estão mais amantes ou mais avessos ao risco, entender o trade-off risco-retorno, a partir daí, estimar a taxa de desconto a ser usada e, tendo estimado também o fluxo de caixa do ativo, descontar esse fluxo de caixa por essa taxa. No caso de derivativos, o fluxo de caixa ele é o quê? Ele é o payoff do derivativo. Tá? Essa abordagem ela tem toda uma teoria fundamentando, mas ela é um pouco difícil de ser implementada na prática. Aí você vai dizer, mas o CAPM todo mundo usa para fazer pricing. É verdade, mas o CAPM é cheio de tricks, cheio de truquezinhos para você poder botar para funcionar. Ok, é um modelo, funciona, é usado, mas tem uma série de deficiências, algumas cambalhotas que você precisa dar para colocar o CAPM para funcionar. No caso de derivativos, a gente tem dois atalhos, e esses dois atalhos também são fundamentados economicamente. Tá? Eles são baseados em condições de equilíbrio, eles são baseados em fundamentos econômicos. E esses dois atalhos, eles se aplicam muito bem, eles se adequam muito bem ao price de derivativos. Por isso que é muito legal estudar price de derivativos, porque a gente vai pegar uma teoria econômica e usar essa teoria econômica para resolver um problema do mundo real. Tá? Então, vamos aqui continuar. Então, no caso de derivativos, existem aí dois atalhos, né? O primeiro, que é
o pricing por não arbitragem, o outro vai ser o pricing por neutralidade ao risco. Vamos começar a falar do primeiro atalho, que é o pricing por não arbitragem ou estratégia replicadora. Então, a ideia, o fluxo de caixa de um derivativo é o payoff do derivativo, que depende do valor, né, do ativo objeto. Como nós vimos, é a definição de derivativo. E, em geral, a gente consegue identificar uma carteira formada pelo ativo objeto, pelo ativo subjacente e pela uma aplicação na taxa de juros livre de risco que replica perfeitamente o payoff do derivativo. Tá? Aliás, nós fizemos isso. Naquela aula em que eu apresentei não arbitragem, nós fizemos isso. Nós fizemos o pricing do contrato a termo como? Lembra? Tinha uma ação, a ação valia 100, a taxa de juros de um ano era 10% ao ano, e a gente tinha um contrato a termo sobre essa ação vencendo no ano. Qual era o preço a termo que nós chegamos? 110. Como é que nós chegamos nesse preço a termo de 110? A gente montou uma carteira formada pela ação e por uma aplicação, né? No caso, a gente pegou emprestado dinheiro na taxa de juros livre de risco, que replicou exatamente o payoff do contrato a termo. E aí, o que tem que acontecer por não arbitragem? Se eu tenho duas carteiras que têm o mesmo payoff lá na frente, tá? Repara, eu não conheço esses payoffs. Eu não sei hoje o valor desses payoffs. Eu só sei que eles vão ter o mesmo valor, seja lá o que acontecer com a economia. Então, se esse aqui vale 10, esse aqui vai valer 10. Se esse aqui vale 5, esse aqui vai valer 5. Se esse aqui vale 15, esse vai valer 15. Se esse vale menos 2, esse vai valer menos 2. Eles vão ser iguais. Tá? Embora hoje eu não sei qual é o valor deles. Tá? Mas se eles têm o mesmo valor lá na frente, por não arbitragem, eles têm que ter o mesmo valor hoje. Senão você arbitra. Como é que você arbitra? Você compra o de menor valor, que é o que está barato, e vende o de maior valor, que é o que está caro. Vai ter um ganho hoje, positivo, e esse ganho é um ganho de não arbitragem. E lá na frente? Lá na frente, os dois fluxos se anulam. Tudo bem? Então, com essa ideia, e aí eu vou estar supondo que não existe oportunidade de arbitragem no mercado, até porque a arbitragem é algo muito bom, e se existir, o mercado não estaria, a economia não estaria em equilíbrio, né? Todo mundo ia estar tradando, negociando a oportunidade de arbitragem, e o mercado só ia entrar em equilíbrio quando aquela oportunidade cessasse. Então, usando essa ideia aí de estratégia replicadora, de montar uma carteira formada pelo ativo subjacente, pelo ativo objeto, e por uma aplicação na taxa de juros livre de risco que replica o payoff do derivativo, a gente consegue fazer o pricing de um derivativo. E nós já fizemos isso para obter o pricing do contrato a termo. No caso do contrato a termo, a gente não precisou de nenhuma hipótese adicional. Eu só trabalhei com a hipótese de que no mercado não pode existir oportunidade de arbitragem. Claro, tem outras hipóteses, não tem custos, você não tem restrições para fazer vendas a descoberto, não tem restrições para pegar dinheiro emprestado à taxa de juros livre de risco, emolumentos de bolsa, impostos, enfim, nada disso existe. Mas a hipótese aí, a grande hipótese, foi que no mercado não existe oportunidade de arbitragem. E essa hipótese não é uma hipótese tão absurda. Tá? A gente quer que em equilíbrio, de fato, não existe oportunidade de arbitragem. E a oportunidade de arbitragem, se ela existir, ela vai ter o quê? Uma duração muito curta. Os agentes vão explorar essa oportunidade, fazendo com que o preço convirja para o preço fundamental, para o preço de equilíbrio. Agora, no caso de opções, apenas a hipótese de não arbitragem não é suficiente para fazer o pricing da opção, para calcular o prêmio da opção. A gente precisa de uma hipótese sobre a distribuição de probabilidade do preço do ativo objeto. Então, vamos ver isso através de um exemplo. Suponha que eu tenho uma ação, o preço atual dela é $40,
não paga dividendos, essa ação, nos próximos 6 meses. E daqui a 6 meses, só pode acontecer duas coisas bem simples. Ou essa ação sobe 20%, ou essa ação cai 10%. Então, essa ação sobe 20% com uma probabilidade P, ou cai 10% com uma probabilidade 1 menos P. Bom, algo bem simples, né? É uma hipótese aí bem simples que eu estou fazendo sobre o comportamento probabilístico, comportamento estocástico do preço da ação. É legal trabalhar com esse modelinho simples, porque vai permitir a gente entender exatamente como é que funciona a não-arbitragem. Depois eu vou comentar que esse modelo simples pode ser facilmente generalizado para outros casos onde existem infinitos preços para ação, né, para o ativo objeto em uma data futura. Tá? Eu vou estar supondo que a taxa de juros de 6 meses é 5% ao ano, ou seja, se você tiver uma aplicação hoje na taxa de juros livre de risco, no ativo livre de risco, você vai resgatar dali a 6 meses quanto? O valor que você aplicou, vezes o quê? 1 mais 5% elevado a meio, tá? Porque meio é 6 meses, metade do ano. E eu vou mostrar como que a gente pode calcular o preço de uma call europeia, também de prazo 6 meses, com strike igual a 40. É uma call aí at the money, tá? Então, o strike está igual aí ao preço do ativo objeto. Essa call aí está naquela situação de que tem mais ou menos 50% de chance de dar exercício, 50% de chance de não dar exercício. Tá? Então, vou fazer o prazo de uma call com prazo de 6 meses, strike igual a 40. Então, vamos lá. Vamos ver como é que é a evolução, montar um gráfico para a gente entender a evolução do preço da ação e a evolução do valor da call daqui a 6 meses. Então, a ação ela vale hoje 40, STzinho é 40. Daqui a 6 meses, ela pode subir 20% com probabilidade P. Se ela subir 20%, ela vai para quanto? 48. Ou então, cair 10% com probabilidade 1 menos P. Se ela cair 10%, ela vai para quanto? A cotação? 36. Tá? E a call? Como é que vai ficar a call? Bom, o valor da call daqui a 6 meses, que é o payoff dela, depende de quê? Depende do preço da ação. Se a ação estiver em 48, quanto é que vai valer a call? A call vai valer 8. Por quê? Porque um comprador da call, ele exerce a opção, então ele vai comprar a ação por 40, lembra que o strike da call é 40, e a ação está valendo 48. Então, quanto é que ele ganha? 8. Por quê? Porque ele compra algo por 40, o strike da call, que vale 48. Por outro lado, o que acontece se a ação estiver valendo 36? Se a ação estiver valendo 36, o comprador da call não vai exercer seu direito. Tá? Por quê? Porque o strike é 40. Ele não vai comprar algo por 40 que vale 36. Tá? Então, ele não exerce seu direito, a opção vira pó, portanto, tem valor igual a zero. Tá? Então, são essas duas situações aqui para o valor da call, e o valor da call eu estou indicando pela letra C. Tá? Então, a call tem um valor hoje, que eu não sei qual é, que é justamente o que eu quero descobrir, o prêmio da call hoje. Ela pode valer 8 com probabilidade P ou 0 com probabilidade 1 menos P. E qual é a ideia aqui? A ideia agora é montar uma carteira com esta ação, com o ativo sem risco, de tal modo que essa carteira replique exatamente o payoff, o valor da call daqui a 6 meses. Tá? Então, vamos lá. Considere uma carteira formada por delta ações e uma aplicação de B a taxa de juros livre de risco. Então, delta é a quantidade de ações. Comprou 7 ações, 15 ações. Delta pode ser negativo, menos 3. O que é um delta menos 3? Significa vendeu 3 ações. Aí B, deu um montante em dinheiro. Aplicou 100 mil na taxa de juros livre de risco, então B igual a 100 mil. Aplicou 300 mil, então B igual a 300 mil. A B pode ser negativo também.
que significa um B igual a menos 20 mil? Significa que você pegou dinheiro emprestado à taxa de juros livre de risco. Então, delta, quantidade de ações. B é o valor monetário, a grana que você está investindo ou está pegando emprestado na taxa de juros livre de risco. Então, eu tenho essa carteira. Quanto é que essa carteira vale hoje? Eu vou denotar o preço dessa carteira em qualquer data pela letra π, tá? Por esse π maiúsculo aqui. Quanto que vale essa carteira em Tzinho? Ora, eu tenho delta ações, né? A ação vale 40. Tá? Então, o valor atual da ação é 40. É 40 vezes delta mais B. Então, o valor dessa carteira hoje é 40 vezes delta mais B. Tá? Aí, daqui a 6 meses, quanto é que vai valer esta carteira? Bom, aí eu tenho que atualizar o valor da ação e eu tenho que corrigir o valor B, que foi aplicado na taxa de juros livre de risco, pela taxa de 5%. Tá? Então, daqui a 6 meses, a ação vai estar valendo STzão. Como eu tenho delta ações, na carteira, o valor da parte referente à ação vai ser delta vezes STzão. Mas eu tenho também o resultado da aplicação na taxa de juros. Esse valor B vai ser corrigido pela taxa de 5% pelo prazo de 6 meses, ou seja, 1 mais 5% elevado a meio. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter que o valor da carteira em Tzão daqui a 6 meses é delta vezes STzão, que é o preço da ação daqui a 6 meses, mais 1,025 vezes B. 1,025 é 1 mais 5% elevado a meio. Esse STzão pode assumir dois valores daqui a 6 meses. Ou ele vai valer 48, ou ele vai valer 36. Se a ação daqui a 6 meses estiver valendo 48, a minha carteira vai valer 48 delta mais 1,025B. Se a ação estiver valendo 36, a minha carteira vai valer 36 delta mais 1,025B. Tá? Então, esses são os dois valores aí possíveis para esta minha carteira, que é formada só pela ação e pelo ativo livre de risco, daqui a 6 meses. Então, repara, se eu variar delta e B, eu posso obter aí diversos valores para a minha carteira daqui a 6 meses. Eu posso colocar delta igual a 1, B igual a menos 3, eu posso colocar delta igual a menos 15, B igual a 17,3. Tá? Enfim, posso variar delta e B à vontade e obter aí o quê? Diversos valores para a minha carteira daqui a 6 meses. O que eu quero é que essa minha carteira replique o payoff da call. Tá? E para essa carteira replicar o payoff da call, o que deve acontecer? Esse valor aqui deve ser igual a 8. Por quê? Porque nesse estado, a call vale 8. Né? Vamos voltar aqui no slide. Ó. A call vale 8. E nesse estado aqui, essa carteira deveria valer 0. Por quê? Porque nesse estado aqui, a call vale 0. A call virou pó. Então, se eu for capaz de achar um delta e um B, tal que isso seja igual a 8 e isso seja igual a 0, eu obtive uma carteira formada apenas pela ação por uma aplicação no ativo livre de risco que replique exatamente o payoff da call. Agora, para fazer isso é muito simples. Basta que a gente resolva um sistema. Tá? Eu vou igualar isso aqui a 8. 40 delta mais 1,025B igual a 8. E vou igualar essa expressão aqui a 0. 36 delta mais 1,025B igual a 0. Aqui eu tenho um sistema que é muito simples de ser resolvido, um sistema linear, duas equações, duas incógnitas, pode resolver de qualquer jeito, de várias formas, pode subtrair a primeira equação da segunda e você já acha aí o delta direto, pode achar o delta em função do B na segunda equação e substituir na primeira, pode fazer regra de Cramer, enfim, muito simples resolver esse sistema. Resolvendo esse sistema, a gente vai obter que o delta é igual a 0,67 e o B é igual a menos 23,41. Tá? Então, o B negativo significa que eu tomei emprestado a taxa de juros livre de risco. Ora, com esse delta,
0,67 com esse B de menos 23,41, essa minha carteira aqui replica perfeitamente o payoff da call. Portanto, para que não haja arbitragem, o que deve acontecer? O valor da call, o CTzinho, deve ser exatamente igual ao valor desta carteira na data de hoje. O valor dessa carteira na data de hoje é muito simples de calcular. Quanto que vai ser? 40 vezes delta, delta é 0,67, mais B, que é menos 23,41. Com isso, a gente obtém aí o preço da call utilizando não arbitragem, utilizando a estratégia aí replicadora, de replicar o payoff do derivativo. Tá? Então, substituindo esses valores, o preço da call é 40 vezes delta, né? Aqui eu expandi um pouco, aqui estava arredondado, 0,67, né? Na verdade, o resultado é uma dízima, 0,666666666. Tá? Aqui eu coloquei um pouquinho mais de casas decimais, menos o B, mais o B, né? Desculpe, que é menos 23,41. Resultado dessa conta, 3,26. Então, o preço da call, para quem não tem oportunidade de arbitragem, é 3,26. Qualquer preço diferente disso vai ter oportunidade de arbitragem. Então, por exemplo, se o preço da call no mercado você chegou, tem todas essas condições. Tá? Uma ação ela está valendo 40, a taxa de juros é de 5% para 6 meses. Eu tenho uma opção de compra sobre essa ação, com strike igual a 40, vencendo em 6 meses, uma opção de compra europeia. E eu sei que, né, sei que o preço do ativo objeto segue essa distribuição aqui. Tá? Então, o preço da call deveria ser 3,26. Se eu chego no mercado e ele está em 3,40, eu posso arbitrar. Como é que eu arbitro? Dá para ver que a call está cara, está acima do preço de não arbitragem. Tá? Então, se quem está caro, você vende. Então, eu vou vender essa call e vou o quê? Comprar a carteira replicadora. Tá? O que significa comprar a carteira replicadora? Comprar 0,67 ações e pegar emprestado 23,41 na taxa de juros sem risco. Tá? Com isso, eu vou ter um resultado positivo hoje e lá na frente a carteira e, e a call vão se anular. Tá? Zero lá na frente. Com valor positivo hoje. Então, isso é arbitragem. Evidentemente, né, que não pode sustentar a arbitragem. Todo mundo vai começar a fazer isso, porque a arbitragem é o ganho molezinha, a máquina de fazer dinheiro. Então, todo mundo vai começar a vender a call, o preço da call vai cair. Tá? Então, o preço tende a cair quando os agentes começarem a explorar essa oportunidade de arbitragem. Da mesma forma, se o preço da call estiver abaixo de 3,26, por exemplo, se estiver em 3,05, você também arbitra. Aí a call está barata. O que você vai fazer? Vai comprar a call e vender aquela carteira. Tá? E vai ter uma arbitragem. Todo mundo vai estar fazendo isso, todo mundo comprando a call, o preço vai tender a subir. Tá? Então, o único preço compatível com equilíbrio é o 3,26, porque é o único preço que não permite arbitragem. Em equilíbrio, a gente entende que não pode existir oportunidade de arbitragem. Bom, algumas observações sobre esse exemplo. Primeiro, eu vou discutir, inclusive, mais um pouquinho sobre essa primeira observação mais à frente. Mas repara que, em momento nenhum, para calcular o preço da call, eu usei a probabilidade P. Não precisa desta probabilidade P. Nem mesmo do retorno esperado da ação. Isso não entrou aqui na nossa conta. Pelo menos diretamente, né? Na verdade, isso está misturado aí, mas diretamente você não usa a probabilidade P e nem o retorno esperado da ação. Então, essa é a primeira observação importante. A gente não precisa saber aquela probabilidade P para calcular o prêmio da call. Tá? Segunda observação que eu já tinha mencionado, né?
segundo e terceiros itens ali são juntos. Quando eu fiz o pricing do contrato a termo, eu não precisei fazer nenhuma hipótese sobre a distribuição de probabilidade do preço do ativo objeto. Tá? Agora, quando eu faço o pricing de opções, você precisa impor uma distribuição de probabilidade para o preço do ativo objeto. Sem fazer isso, não tem como calcular o prêmio de uma call. Tá? É necessário você admitir, fazer alguma hipótese sobre a distribuição de probabilidade do preço do ativo objeto. Nesse caso aqui, a distribuição binomial, né? Estou supondo aqui que a ação segue uma distribuição binomial. Então, isso aí é bem interessante, né? Cheguei a comentar isso em alguma aula, não lembro qual agora, aquela aula que nós estávamos vendo o payoff das opções, que o payoff do termo é o quê? É uma reta, né? Uma posição comprada a termo, é uma reta ascendente. E o payoff da call, a posição comprada numa call, é o quê? É uma reta em cima do eixo horizontal até o strike, e depois, a partir do strike, uma reta ascendente, uma reta crescente. Parece uma modificação assim tão grande, só que essa modificação tem um impacto estrondoso na questão do pricing. Que impacto é esse? Para fazer o pricing do contrato a termo, você não precisa de nenhuma hipótese sobre a distribuição de probabilidade do preço do ativo objeto. Mas para fazer o pricing da opção, ou seja, para calcular o prêmio da opção, a gente precisa de hipóteses sobre a distribuição de probabilidade do preço do ativo objeto. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho como é que esse modelo que eu apresentei aqui, que é bem simples e você pode estar incomodado, nossa, que coisa horrível, a ação só pode, daqui a 6 meses, assumir, ela vale 40, hoje, daqui a 6 meses, ela só pode valer 48 ou 36. Que coisa horrível, que modelo muito simples, está completamente distante da realidade. No próximo vídeo, vai ser um vídeo mais curto, eu vou falar de como é que esse modelo pode ser generalizado para casos que incluem inúmeros preços, um grande número de preços para o ativo objeto no vencimento e até mesmo infinitos valores possíveis. Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já está além aí da conta, já passei aí do tempo dos 30 minutos, que é a minha meta. Então, vou terminar aqui.